Os 5 sinais mais perigosos de um narcisista oculto. Há pessoas que entram na sua vida de maneira suave, quase silenciosa, sempre com uma postura gentil, atenta, sensível. Você sente que encontrou alguém que finalmente enxerga você, que entende suas dores, que oferece acolhimento sem esforço. Essa sensação de conforto imediato parece rara, até preciosa. Só que existe um tipo específico de personalidade que se esconde exatamente dentro desse perfil. O narcisista oculto. Alguém que aprendeu a manipular através da vulnerabilidade aparente e não da grandiosidade explícita. Ele não se impõe pela força, mas pela fragilidade. Não domina pela superioridade, mas pela emoção. A manipulação dele funciona porque desperta em você algo profundamente humano. O desejo de cuidar. Ele ativa seu instinto de empatia, sua inclinação natural para acolher pessoas que parecem machucadas. Só que enquanto você acredita estar ajudando alguém sensível, na verdade está sendo atraído para uma dinâmica emocional construída milimetricamente para prender sua atenção, sua energia e sua identidade. O narcisista oculto se apresenta como vítima do mundo, mas aos poucos transforma você na fonte que ele usa para regular sua autoestima, sua validação e até seus próprios estados emocionais. O perigo desse tipo de narcisista não está no que ele mostra, está no que ele esconde. Há uma discrepância entre o tom suave e a intenção real. E essa discrepância não aparece de imediato. Ela se revela apenas quando você já se envolveu o suficiente para não querer magoá-lo, para não querer abandoná-lo, para não querer ser mais uma pessoa que o deixa na mão. Ele usa essa imagem para alcançar um lugar emocional onde outras pessoas não conseguiram chegar. E quando chega, começa a ajustar seus limites, suas percepções e suas prioridades de forma tão sutil que você nem percebe a mudança acontecendo. O narcisista oculto não quer apenas sua presença. Ele quer sua disponibilidade emocional. Ele quer que você pense nele antes de agir, que tome decisões com base no impacto que imagina que ele sentirá. Ele quer que você carregue uma responsabilidade que nunca foi sua. Ele quer que você o veja como alguém especial, alguém que precisa de cuidado constante. E quando você assume esse papel, começa a abrir espaço interno para um vínculo que mais tarde se torna terreno fértil para controle emocional. Esse vídeo existe para te dar clareza sobre esse tipo de dinâmica, para mostrar que o perigo de um narcisista oculto não está no momento em que ele te fere, mas no momento em que ele te convence de que você é a única pessoa capaz de não feri-lo. É esse vínculo silencioso que se torna a corrente emocional mais difícil de quebrar. E quando você aprende a reconhecer os sinais que revelam esse padrão, recupera não apenas a consciência, mas a autoridade sobre a própria energia emocional. O narcisista oculto sabe que não pode conquistar ninguém pela grandiosidade exagerada ou pelo brilho escancarado. Ele não impressiona pela força, e sim pela capacidade de refletir exatamente o que você considera valioso em uma pessoa. É como se ele se transformasse em um espelho emocional altamente calibrado, devolvendo para você as qualidades que você mais admira. Ele observa o que você valoriza e constrói uma versão idealizada de si mesmo baseada nisso. Essa habilidade faz com que você sinta que encontrou alguém profundo, raro, quase superior em sensibilidade. Ele aparenta humildade, empatia, consciência emocional e até uma postura introspectiva, como se estivesse sempre lutando contra dores internas que ninguém mais vê. Esse comportamento gera admiração imediata, porque parece autêntico, parece real. Mas nada disso nasce da essência dele. Nasce da necessidade de mascarar sua insegurança crônica e de garantir que você o veja como alguém digno de cuidado e consideração. O narcisista oculto não quer apenas ser aceito. Ele quer ser visto como excepcional, mas sem os holofotes. Ele quer exclusividade emocional de forma silenciosa. A armadilha aqui é que, ao projetar uma imagem tão cuidadosamente construída, ele faz você acreditar que está lidando com alguém emocionalmente mais maduro, mais bondoso, mais profundo do que você. Essa percepção cria uma sensação de inferioridade sutil, algo que você não percebe conscientemente. Você pensa que ele sente mais, sofre mais, entende mais.
percebe mais do que as pessoas comuns. E ao colocá-lo nesse pedestal interno, você passa a se ajustar para corresponder a esse nível emocional elevado que acredita que ele possui. Esse é o segredo do espelho. Ele não te mostra quem ele é. Ele te mostra quem você deseja que alguém seja. E ao fazer isso, ele se torna irresistível para pessoas empáticas, sensíveis ou acostumadas a carregar o emocional dos outros. A falsa profundidade cria uma espécie de encanto moral, fazendo você acreditar que tem a responsabilidade de não magoar alguém tão delicado. Essa responsabilidade emocional é a porta de entrada para a manipulação futura. O narcisista oculto parece melhor que você porque trabalha exatamente para parecer assim. Ele nunca se mostra seguro demais, nunca se mostra agressivo demais, nunca se mostra distante demais. Ele se ajusta para ocupar o lugar emocional que gera menos desconfiança e mais identificação. Ele cria essa imagem porque sabe que, uma vez que você o veja como alguém raro, você vai hesitar em questionar atitudes estranhas. Vai hesitar em colocar limites. Vai hesitar em enxergar os sinais que contradizem essa suposta profundidade. Entender esse mecanismo é crucial, porque a manipulação só funciona quando você acredita na persona criada. Quando o espelho quebra, quando você começa a perceber que aquela profundidade não tem raiz, a realidade se reorganiza. E é nesse instante que você começa a enxergar a discrepância entre o que ele mostra e o que realmente é. O narcisista oculto sabe exatamente como despertar seu instinto de cuidado. Ele não se aproxima exibindo confiança exagerada ou status elevado. Ele se aproxima revelando fragilidades calculadas. Não são vulnerabilidades espontâneas. São histórias cuidadosamente selecionadas para tocar pontos sensíveis em você. Ele compartilha traumas do passado, relacionamentos que o machucaram profundamente, famílias que nunca o compreenderam, momentos em que ele foi injustiçado, rejeitado ou invisível. Ele cria a imagem de alguém constantemente ferido pela vida, alguém que só quer ser visto, alguém que só precisa de compreensão. Esse tipo de vulnerabilidade não é oferta emocional, é estratégia. Enquanto você acredita estar conhecendo a alma verdadeira dele, ele está medindo até onde você vai para cuidar de alguém emocionalmente frágil. Ele observa sua reação a cada detalhe doloroso que revela. Se você demonstra empatia, ele aprofunda o discurso. Se você demonstra preocupação, ele amplia a narrativa. Se você demonstra vontade genuína de oferecer apoio, ele sabe que encontrou um caminho para se conectar de forma rápida e intensa. O que torna esse convite tão eficaz é que ele não exige nada de você diretamente. Ele não pede ajuda. Ele não implora por atenção. Ele apenas permite que você acredite que está entrando voluntariamente no espaço emocional dele. Mas, na verdade, ele está abrindo uma porta cuidadosamente construída para que você entre achando que está fazendo isso por escolha, quando na verdade foi guiado por uma narrativa que desperta suas melhores qualidades. E é exatamente esse ponto que torna a técnica tão perigosa. Ele faz você sentir que seu apoio pode curar alguém que foi machucado demais. Você começa a acreditar que ele só precisa de uma pessoa que realmente o compreenda. E quando você se coloca nesse papel, começa a assumir responsabilidades emocionais que nunca foram suas. Ele percebe isso e passa a calibrar suas vulnerabilidades de acordo com o quanto você reage. Às vezes ele parece forte, só para em seguida voltar ao estado frágil quando sente que está perdendo sua atenção. Com o tempo, você se torna o porto seguro dele, não porque existe conexão verdadeira, mas porque ele fez você acreditar que sem seu apoio emocional, ele pode se quebrar de novo. Essa sensação cria um vínculo de urgência e cuidado que você não percebe que está carregando sozinho. Não é amor que nasce aí, é adesão emocional. Você passa a considerar as necessidades dele antes das suas, passa a evitar conflitos para não o machucar e passa a diminuir sua própria dor para não parecer insensível diante do sofrimento dele. Esse é o convite silencioso. Ele não te pede nada, mas te leva a oferecer tudo. Só que nada disso é espontâneo. Cada fragilidade mostrada é parte de uma construção emocional que serve como porta de entrada para a manipulação afetiva. Quando você percebe isso,
a dinâmica muda completamente. A vulnerabilidade deixa de parecer real e passa a revelar o mecanismo por trás do jogo. Existe um ponto específico, quase imperceptível, em que a dinâmica emocional muda. Você não percebe quando acontece, mas de repente, começa a ajustar seu comportamento para não magoar o narcisista oculto. A mudança é tão sutil que parece apenas cuidado natural, algo comum em relações próximas. Só que, ao contrário de um vínculo saudável, essa responsabilidade emocional não nasce de reciprocidade. Ela nasce de uma expectativa invisível criada a partir das vulnerabilidades que ele plantou com precisão. Você passa a pensar 2 vezes antes de dizer algo que possa entristecê-lo. Passa a evitar conversas que o deixem desconfortável. Passa a avaliar o impacto emocional que suas decisões terão sobre ele, como se fosse sua obrigação protegê-lo de qualquer frustração. O problema é que essa responsabilidade nunca foi pedida claramente. Ela simplesmente aparece dentro de você, como se tivesse surgido espontaneamente. Mas, na verdade, foi induzida. Cada fragilidade revelada, cada desabafo montado, cada história de sofrimento serviu para moldar em você a ideia de que ele é alguém que precisa ser preservado. Aos poucos, você passa a se policiar. Controla seu tom de voz, suas expressões, seus limites, seus desejos. Você se monitora para não ser interpretado como frio, severo ou como todos os outros que o machucaram. Essa vigilância emocional faz com que você comece a viver a relação pelo medo de feri-lo, e não pela liberdade de ser quem você é. É assim que a responsabilidade invisível se instala. Ela te faz assumir um papel que não deveria ser seu. O de guardião emocional de um adulto que se coloca constantemente na posição de vítima. O narcisista oculto percebe essa mudança e utiliza a seu favor. Ele aumenta a sensibilidade quando sente que você está se afastando. Ele demonstra tristeza quando você impõe limites. Ele expressa decepção quando você toma atitudes que não o favorecem. Nada é dito de forma direta, mas tudo é sentido de forma intensa. A energia dele começa a te guiar. E quando isso acontece, você deixa de tomar decisões baseadas no que é certo para você e passa a decidir com base em como ele irá reagir emocionalmente. Essa é a essência da responsabilidade invisível. Ela transforma você no responsável pelo estado interno dele. E quando alguém te convence emocionalmente de que você deve protegê-lo, qualquer tipo de manipulação se torna possível. A culpa, o medo e a necessidade de manter a harmonia te mantém preso a uma dinâmica em que você dá mais do que recebe, se desgasta mais do que é nutrido e se sacrifica mais do que deveria. Compreender esse mecanismo traz clareza imediata. Você percebe que nunca foi sua função carregar a dor que ele usa como ferramenta, e quando identifica o momento em que começou a protegê-lo mais do que a si mesmo, algo essencial desperta. A consciência de que a relação não estava equilibrada, e sim condicionada. Quando a responsabilidade invisível já está instalada, o narcisista oculto ativa um mecanismo ainda mais profundo: o controle pela carência. Ele constrói a narrativa de que precisa de você para funcionar, como se sua presença emocional fosse indispensável para a estabilidade dele. Essa estratégia não é explícita. Ela aparece em frases carregadas de vulnerabilidade estratégica, do tipo: "Eu não sei o que faria sem você. Ninguém me entende como você. Você é a única pessoa que realmente se importa." Ou "Eu só fico bem quando estou com você." Cada uma dessas afirmações coloca você em uma posição de importância exagerada, que no início pode parecer gratificante, mas logo se transforma em uma responsabilidade emocional sufocante. Esse tipo de carência não nasce do afeto genuíno. Ela nasce da necessidade de controle. Ao fazer você acreditar que ele depende emocionalmente de você, o narcisista oculto cria um vínculo que não permite afastamento, questionamento ou limites. Você começa a sentir que se ausentar é abandono, que discordar é crueldade, que impor limites é causar dor. Seu senso moral passa a ser usado contra você, fazendo com que qualquer movimento natural de autonomia pareça egoísmo da sua parte. A manipulação funciona porque se apoia na ilusão de que você está fazendo bem a alguém frágil.
Você sente que está oferecendo apoio, compreensão, presença, quando na verdade está sendo drenado emocionalmente sem perceber. A carência dele não tem fim. Não importa o quanto você dê, o quanto você compreenda, o quanto você se esforce, sempre haverá um novo vazio para você preencher. Essa é a essência do controle. Manter você ocupado tentando estabilizar alguém que nunca se estabiliza, porque a instabilidade é a ferramenta usada para te prender. Com o tempo, você se torna emocionalmente condicionado. Quando ele demonstra tristeza, você corre para consolar. Quando ele fica em silêncio, você tenta descobrir o que fez. Quando ele se mostra abatido, você ajusta seu comportamento para ajudá-lo. Essa dinâmica cria um tipo de dependência emocional inversa. Não é ele que depende de você. É você que começa a depender da sensação de ser necessário. Sua identidade se mistura à função de suporte emocional. E quando isso acontece, sua autonomia desaparece sem que você note. O narcisista oculto reforça esse controle com pequenas recompensas emocionais. Depois de momentos de carência intensa, ele oferece breves instantes de afeto, reconhecimento ou alívio. Esses picos positivos fazem você acreditar que seu esforço está funcionando, quando na realidade servem apenas para mantê-lo emocionalmente engajado. É um ciclo fechado, no qual você nunca alcança a estabilidade, porque ela significaria o fim da manipulação. Reconhecer esse padrão é crucial para quebrar o vínculo. Quando você entende que a carência não é amor, não é sensibilidade, não é profundidade emocional, mas uma estratégia criada para limitar sua liberdade interna, algo muda. A percepção se reorganiza, o peso emocional diminui e a pergunta certa finalmente surge: por que estou assumindo uma responsabilidade que nunca foi minha? Essa pergunta abre a porta para o processo de recuperação da sua própria energia. Quando a carência deixa você emocionalmente condicionado, o narcisista oculto passa a usar um tipo de punição que não parece punição. Ele não grita, não ameaça, não confronta de maneira direta. O ataque dele chega disfarçado de tristeza, silêncio prolongado, desapontamento calculado ou retraimento súbito. É um tipo de hostilidade tão sutil que você não consegue identificar como agressão, mas sente seu impacto profundo. É como se cada gesto, cada expressão apagada, cada frase dita em tom melancólico carregasse a mensagem: você me feriu. A força dessa técnica está no fato de que ela atinge diretamente sua empatia. O narcisista oculto sabe que pessoas empáticas sentem desconforto diante do sofrimento alheio. Ele usa isso para te manter alerta, culpado e sempre tentando reparar algo que você nem sabe exatamente o que é. A tristeza dele funciona como uma forma de manipular seu comportamento, porque você começa a ajustar tudo o que faz para evitar que ele se retraia de novo. Assim, ele consegue o que quer sem nunca levantar a voz. A hostilidade mascarada também funciona porque deixa você em um estado constante de dúvida. Você tenta entender se fez algo errado, tenta decifrar o motivo do distanciamento, tenta lembrar alguma atitude que possa tê-lo magoado. É nesse estado de confusão emocional que ele se fortalece. Cada silêncio dele se torna um enigma que você se sente responsável por resolver. E enquanto você tenta interpretar as reações dele, perde contato com suas próprias emoções. O narcisista oculto não precisa te acusar diretamente. Ele permite que você faça isso por conta própria. Ele te olha de um jeito que parece triste, responde com frases curtas, evita contato, diminui o entusiasmo. Nada explícito, mas tudo profundamente calculado. Quando você tenta conversar, ele afirma que está tudo bem, mas o tom de voz contraria as palavras. Essa incoerência emocional te deixa inseguro. Você sente que algo está errado, mas não sabe o que. Isso te mantém preso no ciclo de tentar consertá-lo. Essa pena induzida se torna uma forma poderosa de controle. Ele usa o próprio abatimento como moeda emocional. Se você faz algo que ele deseja, ele melhora imediatamente. Se você faz algo que não agrada, ele volta ao estado de retraimento. Você passa a se comportar como alguém que caminha constantemente sobre vidro quebrado,
com medo de machucar um coração que, na verdade, usa a sensibilidade como arma. Com o tempo, você percebe que a tristeza dele não aparece nos momentos vulneráveis. Aparece nos momentos estratégicos. Não surge quando ele realmente sofre, mas quando precisa te manter sob controle. Essa é a diferença crucial entre alguém sensível e um narcisista oculto. O sensível sente, o oculto atua. Toda emoção é uma ferramenta. Reconhecer esse padrão muda tudo. Quando você percebe que o silêncio pesado não é dor, mas manipulação, que o olhar vazio não é fragilidade, mas tática, que o distanciamento não é sofrimento, mas punição emocional, você resgata a clareza. O ataque nunca foi tristeza, foi controle. A culpabilização afetiva é uma das técnicas mais devastadoras usadas pelo narcisista oculto, porque atinge diretamente o núcleo da sua identidade emocional. Ele faz você acreditar que cada limite seu é uma agressão, que cada tentativa de se proteger é um ataque, que cada necessidade sua é egoísmo. Não importa o quão cuidadoso você seja, ele sempre encontrará uma forma de transformar sua atitude em algo que supostamente o machuca. E por acreditar que ele é sensível e vulnerável, você passa a duvidar da própria bondade. Esse tipo de manipulação não acontece de forma explícita. Ele não diz que você é cruel. Ele implica. Ele suspira. Ele afasta o olhar. Ele murmura frases que soam como lamentos, não como acusações. Eu achei que você se importasse mais. Eu realmente pensei que você fosse diferente. Às vezes eu sinto que estou atrapalhando sua vida. Essas frases não pedem nada diretamente, mas carregam um peso moral enorme. Elas ativam dentro de você um sentimento de responsabilidade pelo sofrimento dele, como se você estivesse constantemente falhando em atendê-lo. Esse mecanismo funciona porque mexe com algo essencial: seu desejo de ser uma pessoa boa. A maioria das pessoas tem uma necessidade genuína de agir de forma justa, de não ferir os outros, de ser empática. O narcisista oculto se aproveita disso e faz você acreditar que cada movimento de autonomia sua é um golpe emocional contra ele. Assim, você tenta evitar qualquer atitude que possa desencadear essa tristeza que ele exibe como consequência direta do seu comportamento. Ao longo do tempo, essa dinâmica corrói sua autoconfiança emocional. Você começa a pedir desculpas por coisas que não fez, começa a evitar conversas honestas para não magoá-lo, começa a aceitar menos do que merece para não gerar desconforto. A culpabilização cria uma espécie de vigilância interna constante. Você monitora suas palavras, suas expressões, até seus pensamentos, como se estivesse sempre prestes a causar danos. Essa autocensura emocional faz você perder contato com sua própria verdade. Enquanto isso, o narcisista oculto se fortalece. Cada vez que você se culpa, ele ganha mais espaço. Cada vez que você evita impor limites, ele amplia o território emocional que controla. Ele sabe que você está preso na necessidade de não machucar alguém e se coloca sempre como vítima. Ele usa esse papel para manter você emocionalmente submisso, porque enquanto você se culpa, ele nunca precisa assumir responsabilidade. A verdadeira crueldade dessa técnica está no fato de que ela transforma você em inimigo de si mesmo. Você começa a lutar contra seus próprios sentimentos, contra seus próprios limites, contra suas próprias necessidades. E ao fazer isso, deixa de enxergar que a única pessoa que realmente está sendo machucada é você. A clareza chega quando você percebe que esse sofrimento que ele atribui a você não tem origem nas suas atitudes, mas na necessidade dele de manter controle emocional. O sofrimento dele não é consequência, é instrumento. E no instante em que você entende essa diferença, a culpa se dissolve. E junto com ela, o poder que ele achava que tinha sobre sua consciência emocional. O narcisista oculto raramente idealiza você de maneira exagerada. Ele não faz elogios grandiosos nem cria declarações intensas que chamam atenção. O que ele faz é muito mais sutil e, por isso, muito mais perigoso. Ele constrói uma idealização suave, quase imperceptível, que faz você se sentir visto de um jeito que ninguém mais parece ver. Ele destaca qualidades específicas suas, sempre com um tom de sinceridade profunda.
ele aponta detalhes que normalmente passariam despercebidos a qualquer outra pessoa. É assim que ele cria a sensação de conexão rara, quase espiritual. Essa idealização inicial não é paixão, não é encanto genuíno. É uma forma de mapear quais aspectos seus podem ser usados mais tarde para manipular sua autoestima. Ele descobre aquilo que você mais valoriza em si mesmo, seja sua gentileza, sua inteligência, sua força emocional ou sua capacidade de entender o outro. Ele identifica essas características e as elogia com precisão, como se estivesse validando algo essencial em você. Isso cria um vínculo interno imediato, porque você sente que finalmente alguém enxerga o que sempre desejou que fosse reconhecido. A armadilha está no que vem depois. Quando você já confia na percepção dele, quando já acredita que ele tem um olhar profundo sobre quem você é, ele começa a introduzir pequenas distorções. Ele deixa escapar críticas sutis. Não são ataques diretos, são comentários delicados, que parecem quase preocupados. Você é tão compreensivo, mas às vezes isso faz você ser ingênuo. Gosto da sua força emocional, mas às vezes você parece distante. Você é tão cuidadoso com todos, mas isso faz você esquecer de mim. Essas observações não soam ofensivas, soam como feedback. E é assim que a manipulação se instala. A mesma qualidade que antes era exaltada, agora é usada para gerar insegurança. Você passa a se perguntar se realmente é tão bom quanto ele disse. Começa a duvidar daquilo que acreditava ser seu ponto forte. Sente que precisa se ajustar para manter a conexão que parecia tão especial. Essa oscilação entre validação e crítica cria confusão emocional e faz você trabalhar para reconquistar a aprovação dele. O narcisista oculto sabe exatamente o impacto disso. Quando você tenta se adequar, ele volta a elogiar. Quando relaxa, ele sutilmente critica de novo. Essa dança emocional mantém você preso em um ciclo de esforço constante, buscando recuperar aquela versão idealizada de si mesmo que ele apresentou no início. A cada crítica suave, sua autoestima se fragiliza um pouco mais. A cada elogio breve, você sente alívio. Essa alternância cria dependência emocional. O mais cruel é que você não percebe que está sendo condicionado. Parece apenas um relacionamento onde existem altos e baixos. Parece que você está evoluindo, ajustando comportamentos, tentando ser uma versão melhor de si mesmo. Mas no fundo, você está sendo moldado para caber na narrativa emocional dele. A idealização suave te elevou só para que a distorção te retirasse o equilíbrio. A consciência chega quando você percebe que essa oscilação nunca termina, que a sensação de ser visto não era amor, era técnica, que a crítica não era preocupação, era controle, e que a pessoa que parecia enxergar seu valor, na verdade, estava preparando o terreno para te fazer duvidar dele. Existe um momento em que algo dentro de você começa a desconfiar. É raro, quase silencioso, mas profundamente revelador. Esse momento surge quando você começa a notar pequenas contradições no comportamento do narcisista oculto. Nada grande o suficiente para parecer evidente, mas forte o bastante para gerar uma sensação de incoerência que sua mente não consegue ignorar. É como se duas versões dele coexistissem. A versão sensível, vulnerável, aparentemente empática, e a versão fria, distante, calculada, que surge apenas quando algo não sai como ele deseja. O despertar acontece porque o narcisista oculto não consegue sustentar a máscara o tempo inteiro. A imagem de fragilidade construída para te atrair não combina com a frieza com que ele responde diante de frustrações. A persona que demonstra compreensão não combina com a forma como ele usa culpa para te manipular. A doçura que ele ativa em momentos estratégicos não combina com o silêncio punitivo que aparece quando você coloca limites. E sua mente, mesmo condicionada, começa a notar que algo não se encaixa. A contradição mais evidente geralmente aparece na diferença entre discurso e ação. Ele diz que precisa de você, mas desaparece quando você precisa dele. Diz que é sensível, mas não demonstra empatia por sua dor. Diz que te admira, mas critica justamente o que antes elogiava. Diz que nunca te machucaria, mas reage com retraimento sempre que você tenta ser honesto.
Ele se coloca como vítima, mas age como alguém que controla a dinâmica de forma meticulosa. E quando essa incoerência se repete, você começa a enxergar o padrão por trás do comportamento. O mais impactante é que esse despertar não acontece como uma conclusão lógica. Ele nasce como incômodo emocional. Algo que te faz parar por um segundo e pensar: se ele é tão frágil, por que sempre parece ter a situação nas mãos? Se ele sofre tanto, por que minhas emoções nunca são prioridade? Se ele me valoriza, por que me sinto sempre responsável por ele e nunca ao contrário? Essas perguntas surgem como pequenas rachaduras na narrativa que você acreditou até agora. E é por essas rachaduras que a luz entra. Quando você começa a perceber essas inconsistências, o controle emocional dele perde parte da força. A idealização construída no início começa a ruir. A culpa já não pesa como antes. A tristeza dele já não te move com a mesma intensidade. Algo em você volta a respirar. A consciência desperta um tipo de lucidez que reorganiza sua percepção. Você passa a observar o comportamento dele com um distanciamento interno que antes não existia. E pela primeira vez, você começa a ver o ciclo completo, não apenas as partes emocionais que te mantinham preso. Esse é o ponto onde tudo se transforma. Porque o narcisista oculto depende da sua cegueira emocional para manter controle. Quando você começa a enxergar, ele perde poder. Quando você nota as contradições, você recupera a autonomia. Quando você conecta os pontos, você percebe que nada daquilo foi espontâneo. Foi padrão. Foi estratégia. Foi manipulação emocional envolvida em suavidade. O despertar não é confortável. Ele nunca é. Mas é libertador. É a primeira vez que você sente sua consciência tomando de volta o espaço interno que havia sido ocupado pela narrativa dele. E esse movimento abre caminho para a saída. Recuperar-se de um narcisista oculto não é simplesmente se afastar. É um ato de resgate interno. É recuperar partes de você que foram moldadas, silenciadas ou diminuídas ao longo da relação. Você não percebeu quando começou a se adaptar às emoções dele, quando passou a evitar sua própria verdade para manter a calma, quando abriu mão dos seus limites para preservar o equilíbrio emocional de alguém que nunca teve a intenção de te equilibrar. Agora, com a consciência desperta, começa o processo mais importante: devolver a si mesmo o que foi tomado em silêncio. O primeiro passo é reconhecer que sua sensibilidade nunca foi fraqueza. Ela foi usada contra você, mas não nasceu como defeito. Sua empatia, sua capacidade de cuidar, sua profundidade emocional continuam sendo virtudes. O narcisista oculto se aproveitou delas, mas isso não reduz seu valor. Pelo contrário, mostra o quanto você tem de força interna. A manipulação funcionou não porque você era vulnerável demais, mas porque você era humano o suficiente para acreditar na dor de alguém. E isso nunca deve ser motivo de vergonha. O segundo passo é entender que limites não machucam pessoas saudáveis. Eles só incomodam quem se beneficia da sua ausência. Durante muito tempo você acreditou que proteger o outro era mais importante do que proteger a si mesmo. Agora você percebe que toda relação verdadeira exige equilíbrio emocional, reciprocidade e responsabilidade compartilhada. Você aprende a filtrar quem realmente merece acesso ao seu lado mais sensível. A reconstrução da identidade começa quando você volta a se ouvir, quando pergunta a si mesmo o que sente, o que pensa, o que deseja, quando recupera sua autonomia emocional, que ficou sufocada sob camadas de culpa, carência e confusão. Você descobre que sua voz nunca foi pequena. Ela só estava escondida atrás do barulho emocional que alguém projetava sobre você. O narcisista oculto perde o controle no instante em que você para de reagir às emoções dele e começa a responder às suas próprias. Quando você identifica padrões, ele perde poder. Quando você recusa a culpa que não é sua, ele perde acesso. Quando você cria limites claros, ele perde domínio. E quando sua consciência finalmente se reorganiza, o vínculo emocional que parecia tão profundo se revela superficial e calculado.
O momento mais libertador é perceber que você não precisa de permissão para recuperar sua vida interna. Você pode encerrar a narrativa que ele tentou escrever dentro de você. Pode reorganizar sua história emocional sem pedir aprovação. Pode ressignificar tudo o que viveu sem carregar a culpa que ele tentou impor. Esse vídeo chega ao fim, mas seu processo de clareza emocional está começando. Você já deu o passo mais difícil: enxergar. Agora vem o movimento que transforma. Agir a partir de quem você é, não de quem te fizeram acreditar que precisava ser. A partir daqui, sua identidade volta para suas mãos. E, quando isso acontece, nenhum narcisista oculto consegue te prender novamente.